Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa para todas as pessoas. Olá, boa noite e bem-vindos a mais uma edição de Fernando Pessoa para todas as pessoas, aqui na Rádio Movimento, um Fernando Pessoa como nunca se ouviu. Normalmente este início de hora é também o tempo dos nossos noticiários, de que hoje prescindimos por razões que entristecem todos os amantes de Fernando Pessoa. Germana Tanger despediu-se ontem aos 98 anos de idade, com uma vida tão cheia. A declamadora, atriz e pedagoga morreu ontem, então, como dizia, em Lisboa. Uma profissional cujas atenções na poesia se refletiram essencialmente sobre nomes como Flor Bela Espanca, Almada Negreiros e Mário de Sá Carneiro, mas, acima de tudo, de Fernando Pessoa e dos seus heterónimos, particularmente Álvaro de Campos. Ela estudou no Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho e na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tendo feito parte do respectivo grupo de teatro fundado por Manuel Tanger, investigador, professor universitário, com quem Maria Germana viria a casar-se. A declamação da poesia portuguesa começou cedo na sua carreira por sugestão de Almada Negreiros, que lhe pediu que dissesse O Corvo, de Edgar Allan Poe, traduzido por Fernando Pessoa, numa sessão pública. No final da década de 1940, Germana Tanger fixou-se com o marido em Paris, firmou a carreira de declamadora no Brasil, quando o seu marido foi colocado como adido cultural no Rio de Janeiro. Ela regressou a Portugal na década de 1950, altura em que começou a dar arte de dicção no Conservatório Nacional em Lisboa. Apresentou depois programas culturais na RTP e na antiga emissora nacional Radiodifusão Portuguesa, nomeadamente Ronda Poética, além de assinar os recitais Pro Arte, que levou a todo o território português e a instituições ligadas ao ensino da língua e da cultura portuguesas no estrangeiro e às comunidades portuguesas. Em 1959, atreveu-se a dizer pela primeira vez, na íntegra e de cor, a Ode Marítima de Álvaro de Campos, num espetáculo público no Teatro da Trindade, em Lisboa, exatamente o mesmo local onde viria a despedir-se formalmente dos palcos em 1999, repetindo então o poema do heterónimo de Fernando Pessoa, a quem ficaria sempre associada, acompanhada pelo ator João Grosso, um dos seus mais queridos discípulos. Germana Tanger foi agraciada com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, também com a Medalha de Mérito da Câmara de Lisboa, a Medalha de Mérito de Sintra e ainda com o Prémio Maria Isabel Barreno, Mulheres Criadoras de Cultura do Governo Português, entre tantas outras distinções. O seu nome é uma referência no universo pessoano e não quisemos, por isso, de deixar de, nesta emissão, prestar a nossa homenagem a Germana Tanger, que tanta falta nos fará, e felizmente há muitos registros sonoros e videográficos do seu trabalho em várias etapas da vida. Uma delas passou por abril de 2004, a altura em que a editora Assírio e Alvim decidiu publicar o audiolivro Poemas Ditos por Germana Tanger, os poemas de Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa, acompanhados por um CD. É esse pedaço do legado que nos fica da grande gigante Germana Tanger e a doçura e das suas palavras que nos levam a sítios tão pacíficos e elevados como aquele em que, de certeza, Germana Tanger está depois de ontem. Dois excertos de odes de Fernando Pessoa Álvaro de Campos, aqui ditos então pela nossa homenageada.
Vem noite antiquíssima e idêntica, noite rainha nascida destronada, noite igual por dentro ao silêncio, noite com as estrelas, lantejoulas rápidas no teu vestido, franjado de infinito. Vem vagamente, vem levemente, vem sozinha, solene, com as mãos caídas ao teu lado. Vem e traz os montes longínquos para o pé das árvores próximas. Funde num campo teu todos os campos que vejo. Faz da montanha um bloco só do teu corpo. Apaga-lhe todas as diferenças que de longe vejo. Todas as estradas que a sobem. Todas as várias árvores que a fazem verde escuro ao longe. Todas as casas brancas e com fumo entre as árvores, e deixa só uma luz, e outra luz, e mais outra, na distância, imprecisa e vagamente perturbadora, na distância, subitamente impossível de percorrer. Nossa Senhora das coisas impossíveis que procuramos em vão, dos sonhos que vêm ter connosco ao crepúsculo, à janela, dos propósitos que nos acariciam nos grandes terraços dos hotéis cosmopolitas ao som europeu das músicas e das vozes longe e perto, e que doem por sabermos que nunca os realizaremos. Vem e embala-nos, vem e afaga-nos, beija-nos silenciosamente na fronte, tão levemente na fronte que não saibamos que nos beijam, senão por uma diferença na alma e um vago soluço partindo melodiosamente do antiquíssimo de nós, onde têm raiz todas essas árvores de maravilha cujos frutos são os sonhos que afagamos e amamos porque os sabemos fora da relação com o que há na vida. Vem soleníssima, soleníssima e cheia de uma oculta vontade de soluçar. Talvez porque a alma é grande e a vida pequena, e todos os gestos não saem do nosso corpo, e só alcançamos onde o nosso braço chega, e só vemos até onde chega o nosso olhar. Vem dolorosa, máter dolorosa das angústias dos tímidos, tu risebúrnia das tristezas dos desprezados, mão fresca sobre a testa em febre dos humildes, sabor d'água sobre os lábios secos dos cansados. Vem lá do fundo, do horizonte lívido, vem e arranca-me do solo de angústia e de inutilidade onde vicejo. Apanha-me do meu solo, mal me quero esquecido, e folha a folha lê em mim não sei que sina, e desfolha-me para teu agrado silencioso e fresco. Uma folha de mim lança para o norte, onde estão as cidades de hoje que eu tanto amei. Outra folha de mim lança para o sul, onde estão os mares que os navegadores abriram. Outra folha minha atira ao ocidente, onde arda o rubro tudo que talvez seja o futuro, que eu sem conhecer adoro. E a outra, as outras, o resto de mim atira ao Oriente de onde vem tudo, o dia e a fé, Oriente pomposo e fanático e quente, ao Oriente excessivo que eu nunca verei, ao Oriente budista, bramânico, sintoísta, ao Oriente que é tudo o que nós não temos, que é tudo o que nós não somos, ao Oriente onde, quem sabe, Cristo talvez em dois viva, onde Deus talvez exista realmente e mandando tudo. Vem sobre os mares maiores, sobre os mares sem horizontes precisos, vem e passa a mão pelo dorso de fera e acalma-o misteriosamente, ó domadora hipnótica das coisas que se agitam muito. Vem cuidadosa,
vem maternal, pé ante pé, enfermeira antiquíssima que te sentaste à cabeceira dos deuses das fés já perdidas e que viste nascer Jeová e Júpiter e sorriste porque tudo te é falso e inútil. Vem noite silenciosa, estática, vem envolver na noite manto branco meu coração, serenamente, como uma brisa na tarde leve, tranquilamente, como um gesto materno afagando, com as estrelas luzindo nas tuas mãos e a lua, máscara misteriosa sobre a tua face. Todos os sons soam de outra maneira quando tu vens. Quando tu entras, baixam todas as vozes. Ninguém te vê entrar, ninguém sabe quando entraste, senão de repente, vendo que tudo se recolhe, que tudo perde as arestas e as cores, e que no alto céu, ainda claramente azul, já crescente nítido, ou circo branco, ou mera luz nova que vem, a lua começa a ser real. Assim aqui deixamos o nosso adeus a mais uma estrela que ficou no céu, agradecendo a Germana Tanger o tanto que fez pela divulgação de Fernando Pessoa. Se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só 2 datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra, todos os dias são meus. Quero ser o teu amigo, nem de mais e nem de menos, nem tão longe e nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder. Mas amar-te sem medida e ficar na tua vida da maneira mais discreta que eu souber, sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar, sem forçar tua vontade, sem falar quando for hora de calar, sem calar quando for hora de falar, nem ausente nem presente por demais, simplesmente ser-te paz, simplesmente, calmamente, ser-te paz, simplesmente, calmamente, ser-te paz.
Acabamos de ouvir um excerto desta canção do Amigo Aprendiz. É um caso de estudo perfeito do perigo que representam os apócrifos pessoanos, o tema da nossa emissão de hoje. Do estilo ao ritmo, passando pela filosofia e especialmente pelas palavras, é quase certo poder admitir-se que Pessoa nunca jamais poderia ter escrito o texto de que acabamos de ouvir, um excerto transformado em canção, expondo-se desta forma quase a mendigar atenções. O autor do texto da canção que acabamos de ouvir foi o brasileiro José Fernandes de Oliveira, conhecido como Padre Zezinho, um católico da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, e é um texto que tem sido, ao longo de mais de 10 anos, multiplicado até à náusea em correntes de e-mails, na blogosfera e nas redes sociais, com a autoria suposta e errada de Fernando Pessoa. Músicos como os que acabamos de ouvir, da craveira de Nuno Costa Félix, e o compositor que musicou este texto, o apócrifo Tiago Bittencourt, foram induzidos em erro. E discos têm sido lançados e promovidos com letras de Fernando Pessoa que não existem, como é este caso, sujeitando-se depois às críticas que não tardaram a surgir. É verdade que se mudou depois o que era possível nas autorias. O nome de Fernando Pessoa desaparece dos videoclipes e passa a constar a palavra apócrifo, mas entretanto na imprensa e nos vários mídia o nome de Pessoa continua a ficar colado a estes trabalhos que ajudam a multiplicar o efeito apócrifo. Hoje, por exemplo, ainda há artistas, recordo-me de repente dos Sunny Side Up de Macau, ou a luso-venezuelana Andreia Imaginário, que também musicaram O Amigo Aprendiz, que Fernando Pessoa nunca escreveu, como se dele fosse. Esta edição discográfica da jovem cantora tão talentosa Andreia Imaginário foi dedicada inteiramente à Pessoa e viu-se assim para sempre inquinada, porque uma das canções deste tributo a Fernando Pessoa nunca pertenceu àquilo que o poeta escreveu. E o que é vergonhoso, aí sim, neste caso, é que este tenha sido um disco apoiado pela Fundação Instituto Português de Cultura na Venezuela, além do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e que ninguém em todo este processo tenha detectado que este apócrifo ali estava a destruir o brilhantismo de um trabalho e a destruir também parte do legado de Fernando Pessoa. Quase 7 anos passados sobre este caso, entre muitas aspas, naturalmente, de Tiago Bittencourt e Nuno Costa Félix, a questão dos apócrifos tem passado a estar, na maioria das vezes, na linha da frente das preocupações dos músicos, cantores e compositores. São cada vez mais aqueles que procuram poesia pessoana diretamente nos livros, desconfiando e bem da internet, muita dela, e vários são, então, estes artistas e compositores que fazem questão de contactar, por exemplo, a Casa Fernando Pessoa antes de gravarem um poema supostamente do escritor para garantirem, junto da fonte mais disponível e credível da atualidade, se Fernando Pessoa realmente escreveu aquelas palavras. Há esta nova geração de artistas apostada em fazer trabalho pessoano perfeito, seguro e fidedigno, e dentro dela encontra-se o compositor e pianista português Hélder Bruno, que acaba de lançar o single do seu álbum de estreia, a sair em março deste ano, sob o título A Presença Serena Eterna. O single que apresenta o trabalho chama-se Balada das Fadas, com um poema de Fernando Pessoa ortónimo, e conta com a participação especial de Nuno Guerreiro. O quarteto de cordas que assegura a parte musical da canção é constituído por Maria Kagan, Tunde Haddadi, Rogério Monteiro e Feodor Kolpashnikov. Vamos ouvir
Em estreia absoluta mundial, cortesia do pianista e compositor Hélder Bruno, este tema Balada das Fadas, uma estreia então no universo da rádio. Das fadas aladas, baladas
Balada das Fadas do pianista e compositor português Hélder Bruno, com o convidado especial Nuno Guerreiro nas vocalizações. Ora, trago este exemplo para esta emissão Anti-Apócrifos, porque Hélder Bruno sabia de facto quase de certeza, que o poema Iamal era de facto de Fernando Pessoa, mas não quis ficar com dúvidas e quis confirmar o facto da autoria com certezas à prova de bala, contactando por isso a equipa da Casa Fernando Pessoa. Aí descobriu não só a história do poema, como até todo o enquadramento literário deste texto, primeiro publicado na revista Portugal Futurista, em novembro de 1917. Iamal fez parte e foi fecho de uma sequência de 5 poemas chamados em conjunto Ficções do Interlúdio. Os apócrifos pessoanos são um assunto muito sério e um inimigo cada vez maior do legado do escritor Fernando Pessoa. E há 2 décadas que circulam com cada vez mais velocidade e virulência na internet, sem que, aparentemente, ninguém de responsabilidade chegue a dar a devida importância ao facto. É por estas e por outras que o turismo de Portugal e várias embaixadas do nosso país no mundo já veicularam apócrifos pessoanos e até houve já televisões públicas e privadas da lusofonia, com destaque naturalmente para Portugal e o Brasil, que os tiveram no cenário de programas e noticiários, chegando assim a milhares ou mesmo milhões de pessoas com a informação errada. Jornalistas e colunistas de imprensa escrita continuam ainda hoje a reproduzir frases apócrifas de Fernando Pessoa, como sendo dele, em artigos de opinião e crónicas. O mural de homenagem de Fernando Pessoa, recém-inaugurado na estação de comboios Interface de Entre Campos, em Lisboa, está já crivado de citações apócrifas, menos de 2 semanas depois de ter sido inaugurado. Artistas e vedetas tatuam apócrifos de Fernando Pessoa e vão depois mostrar o serviço às suas redes sociais, onde têm milhares ou centenas de milhares de fãs, propagando o equívoco. E há até algumas editoras livreiras, instituições de cultura, professores de liceu e de faculdade, especialmente no Facebook, mas também em alguma imprensa, a semear apócrifos por equívoco. Grupos de partilha, que também os há, a partilha pessoana online, sem moderadores atentos que tenham a capacidade de verificar de facto estes apócrifos, veiculam por vezes as maiores barbaridades associadas a Fernando Pessoa, antes de alguns outros elementos desses grupos se queixarem de facto que aquilo é um apócrifo e depois ser retirado, já depois de ter sido propagado N vezes, passando a mensagem completamente errada. Se formos a falar então do merchandising pessoano que se vende por Portugal e Brasil, das canecas até às t-shirts, apenas para simplificar, é escandaloso e assustador a quantidade de pedras no caminho, de desapegos, de amizades e pessoas insubstituíveis e outras coisas que Fernando Pessoa nunca escreveu, mas que servem para vender com a sua assinatura. Está, portanto, suficientemente indicado o problema e o drama dos apócrifos de Pessoa e vale a pena dizer, a este propósito, que um apócrifo é um documento não autêntico. É por isso que estamos a utilizar esta palavra. Um apócrifo não é do autor a quem é atribuído. Assim se distingue e utiliza esta palavra. Um apócrifo nasce quando alguém altera, por engano, por desconhecimento ou má fé, a autoria de um texto. E este texto depois se espalha adulterado através de redes sociais, de e-mails, de sites e até mesmo, como já disse, de veículos como a comunicação social. Sempre que partilhamos um texto de autoria não confirmada, corremos o risco de estar a contribuir para a difusão de um apócrifo, neste caso, um apócrifo pessoano.
E espalhar um texto adulterado ou com indicação errada da autoria é várias vezes um desrespeito ao autor, ao leitor e ao património cultural de que Fernando Pessoa é tão alto representante. Colocado e partilhado em redes sociais como o Twitter, o Pinterest, o Instagram ou o Facebook, um apócrifo pode espalhar-se de modo viral e dar uma informação errada a milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Por isso, atualmente, os textos pessoanos apócrifos, partilhados e reproduzidos estas milhões de vezes, não exagero, são os maiores inimigos da obra genial de Fernando Pessoa. Cabe a todos nós pensar duas vezes antes de partilhar textos duvidosos. Todas as citações de autores de referência, tais como Fernando Pessoa, devem ter autoria confirmável, com as referências bibliográficas intactas. Vejamos, por exemplo, no Facebook, para onde vamos agora, um exemplo correto daquilo que pode ser a citação de Fernando Pessoa. O texto que já estou a fazer rodar é de facto um texto pessoano, pertence a Bernardo Soares, o semi-heterónimo que Fernando Pessoa criou para escrever o livro do Desassossego, e assim como aqui está, o excerto de facto foi claramente citado de um livro. Ali estão as aspas e, muito importante, aqui embaixo, a reprodução integral da ficha técnica da obra, digamos assim. Temos aqui o título indicado, o livro do Desassossego, por Bernardo Soares, neste caso um texto retirado do primeiro volume. Temos a indicação dos nomes dos responsáveis pela edição. Ficámos a conhecer a editora que a publicou, o ano em que o livro foi lançado e até a página, aqui está ela, a página de onde o trecho foi retirado. A paixão por Fernando Pessoa deve nascer, de facto, dos textos que o universal poeta de facto escreveu e não daquilo que gostaríamos que tivesse escrito. Na internet contam-se pelos dedos os lugares onde os textos e poemas de Fernando Pessoa estão publicados de forma 100% fidedigna e porque o seguro morreu de velho. Vamos apontar alguns exemplos. Um deles, que já temos em linha, aqui está, é o site oficial da Casa Fernando Pessoa, que tem nas suas várias secções a secção da biblioteca, que, enfim, vamos ver se tudo corre bem. Aqui estamos a carregar, já estamos na página da Biblioteca da Casa Fernando Pessoa e, entre outras secções, pode ver-se a biblioteca particular do escritor, mas, acima de tudo, este banco de poesia pesquisável através de autores. Temos aqui, por exemplo, Álvaro de Campos e Alberto Queiro. Podemos ir ao F de Fernando Pessoa e podemos fazer uma pesquisa por termos, títulos e autores. Nada do que está no site da Casa Fernando Pessoa mal seria, é uma falsa atribuição, tanto de Pessoa como dos ortónimos, do ortónimo e dos heterónimos, aliás. Outra página crucial para podermos perceber o que é de facto de Fernando Pessoa, e vou, por exemplo, brincar aqui apenas com uma pesquisa por desapego, essa expressão que aparece em tantos apócrifos pessoanos, e vemos, de facto, como temos aqui três exemplos, apenas três, em todos os milhares de textos que aqui temos. Um deles é o de Bernardo Soares,
onde a palavra desapego surge, como já tinha dito, num contexto metafísico e não num contexto de autoajuda ou de lamechice. O meu desapego até de mim. Nada tem a ver com o desapegar-se das coisas, do solte-se, do sacuda a poeira e de todas essas banalidades, tantas vezes ligadas falsamente ao nome de Fernando Pessoa. Nem o livro do desassossego hoje em dia e as novas tecnologias aí estão a ajudar-nos a ser cada vez mais corretos e a descobrir de facto as fontes. Todos estes sites, estas plataformas online que já vos mostrei e outras há, tantas outras há, felizmente, fazem parte do trabalho de dezenas mesmo, de especialistas que vararam letra a letra de cada palavra, de cada frase, de cada parágrafo, toda a obra pessoana conhecida. E muitos desses e dessas especialistas já trabalharam durante anos com todos os manuscritos e documentos que Fernando Pessoa deixou dentro da sua célebre arca. Portanto, estes textos que aqui estão online, a partir deste momento, no caso do arquivo L2D, é um projeto que tem semanas desde a sua inauguração e podemos fazer aqui pesquisas de 4 versões diferentes do livro do Desassossego, com a garantia absoluta de que tudo o que aqui está fez parte da escrita do poeta e não de qualquer coisa caída do céu, por baixo da qual alguém um dia decidiu escrever a assinatura de Fernando Pessoa. A informação destes sites, que agora podemos então abandonar, a informação destes sites é particularmente segura, porque nasce de um trabalho de equipas, como eu dizia, comprovadamente profissionais e conhecedoras da obra completa de Fernando Pessoa, conscientes de que não podem cometer erros de divulgação, porque a sua reputação profissional e académica seria destruída. Pelo contrário, deve duvidar-se automaticamente de todas as citações de Fernando Pessoa, reproduzidas em sites como o citador.pt, o qdfrases.com ou o pensador.com. E estes são apenas alguns exemplos de lugares onde não há verificação da veracidade das fontes, nem indicação da obra em livro de onde essas frases foram retiradas. Apesar de tudo e dos esforços que se têm feito contra os apócrifos pessoanos, muito deste combate ainda estava por fazer e também por isso decidi criar esta semana, estreou ontem esta página Facebook Apócrifos de Fernando Pessoa, que se dedica a fazer o levantamento sistemático com exemplos, aliás, de tudo o que Fernando Pessoa não escreveu e que circula barbaramente pela internet fora, como se fosse, de facto, da sua autoria. De qualquer forma, e podemos então voltar agora à nossa emissão regular, há muitas outras pistas que poderão ajudar-nos a detectar apócrifos pessoanos. Fernando Pessoa foi um homem de cultura elevada, que retirava verdadeiro prazer do facto de conseguir escrever com um aspecto simples, pensamentos e ideias extremamente complexas. Fernando Pessoa considerava que era a sua missão ajudar os seus leitores a pensar, questionar a vida e interrogar os seus próprios sentimentos. Ao longo de toda a sua curta vida de 47 anos, Fernando Pessoa fez questão de recusar o banal, o pseudo-intelectual, traduzido em textos bonitinhos, açucarados, em frases que nos parecem dar uma palmadinha nas costas e dizer-nos coisas como: mereces ser feliz, vá, força, tu consegues, acredita.
A escrita de autoajuda nunca fez parte dos objetivos literários de Fernando Pessoa. Vejamos, por exemplo, como interpretar o apócrifo mais célebre atribuído ao escritor, a frase "pedras no caminho, guardo-as todas, um dia vou construir um castelo". Ora bem, antes de mais, a Pessoa nunca guardou os obstáculos que a vida lhe colocou. Quando não os conseguiu evitar, observou-os, assimilou-os, incorporou-os na sua maneira de viver a vida e seguiu em frente, tão simplesmente. Nunca se permitiria, na verdade, construir um edifício metafórico com os tijolos ou as pedras das dificuldades que teve de ultrapassar. Os castelos de Fernando Pessoa eram, quanto muito, no ar e muitas vezes irónicos. Tal como está claríssimo em inúmeros textos que nos deixou, dele mesmo ou dos heterónimos, Fernando Pessoa habituou-se inclusive a não se esquivar à dor e utilizou-a para nos explicar como a poderíamos aproveitar para sermos mais fortes, como ele próprio se tornou. Ler o poderoso fragmento Educação Sentimental, escrito para o Livro do Desassossego, por exemplo, é meio caminho andado para percebermos como a esmagadora maioria dos textos delicodoces que por aí andam, como se fossem de Fernando Pessoa, nunca poderiam sequer ter-lhe passado pela cabeça. Até as quadras populares que Fernando Pessoa escreveu no fim da sua vida têm, de facto, aquele toque que as eleva do comum e que faz delas, mesmo continuando a ser populares, qualquer coisa onde detectamos que ali houve uma mão literária bastante experimentada e talentosa. A obra real de Fernando Pessoa resulta de documentos de experiência comprovada, o que o escritor publicou enquanto foi vivo, que são, na prática, quase 30 mil papéis e pedaços de papel que Fernando Pessoa deixou na sua chamada arca, enfim, a arca de madeira e uma série de malas de viagem, a sua correspondência e as anotações dos livros da sua biblioteca particular. Todo este material tem sido estudado, classificado, decifrado, nos casos dos manuscritos, e catalogado ao longo de quase 80 anos, por milhares de especialistas com reputações a defender. E não é, muitas vezes, um meio simpático quando se comete, de facto, um erro. Portanto, ninguém nos académicos que estudam e decifram Pessoa quer cometer erros e deseja ser consensual. E de todo este trabalho e de todos estes milhares de pessoas ao longo de décadas, resultaram outros tantos milhares de publicações avaliadas e escrutinadas ao milímetro pelo mercado editorial, pelos colegas de estudo e de trabalho dos autores de cada livro com obra de Fernando Pessoa, e tudo isto permite-nos hoje em dia saber dizer, sem margem para dúvidas, o que Fernando Pessoa realmente escreveu. Tudo o resto é paisagem. Exemplos caricatos de apócrifos pessoanos encontramos-los em frases que estão na página Facebook que já vos indiquei, Apócrifos de Fernando Pessoa, uma página para partilhar e para divulgar o mais que pudermos, porque é de facto um instrumento útil para mostrar às pessoas não só o que não é de Fernando Pessoa, como a maneira como podemos e devemos desconfiar de textos que são apresentados erradamente com a sua assinatura. Há autores conceituados no seu género e bastante populares, com, lá está, obra de um certo clima de autoajuda ou de pensamentos mais mundanos, como Paulo Coelho ou Augusto Cury, cujas obras têm sido assaltadas também. É uma indignidade para com o trabalho destes autores, mesmo que se goste ou não se goste. Há muitos textos de Cury e
de outros que estão associados erradamente a Fernando Pessoa. Um deles é aquele que reza: posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que a minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Tudo isto completamente fora daquilo que Fernando Pessoa defendia, até filosoficamente um tom de conselho aos outros que Fernando Pessoa jamais escreveu, nem escreveria, de acordo com a sua personalidade, que vamos conhecendo. Quantos mais livros de facto de Fernando Pessoa podemos comprar ou simplesmente ler nas 1001 bibliotecas que os nossos países lusófonos continuam a propiciar-nos. Há citações simplesmente de autores desconhecidos que acabam por ver-se embrulhadas no nome de Fernando Pessoa. Um dos textos mais carismáticos neste aspecto, de um autor desconhecido, é este que reza: enquanto não atravessarmos na dor da nossa própria solidão, continuaremos a nos buscar em outras metades. Para viver a dois, antes é necessário ser um. Outra coisa que expõe demasiado até o coração de quem escreveu este texto e que vai completamente contra aquilo que Fernando Pessoa defendia ser a análise literária de uma relação amorosa ou sentimental entre duas pessoas. Já falámos aqui do outro texto de Fernando Teixeira de Andrade, sobre o tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares, banalidades, de facto, lamento dizê-lo, e pode até ser um texto agradável, no registro do mundo melhor, ou da esperança no mundo melhor, mas nada tem de facto a ver com a filosofia de vida e a escrita de Fernando Pessoa. O mesmo acontece com aquele texto que reza: o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Este exagero na adjetivação é uma coisa que nós não encontramos em lado nenhum na obra de Fernando Pessoa. E lá está, uma vez mais, quanto mais vamos aos livros e lemos os livros e a poesia e a prosa realmente pertencente a Fernando Pessoa, mais acabamos por ficar com defesas contra estes textos. Quando eles nos aparecem com a assinatura em baixo de Fernando Pessoa ou de um dos heterónimos, ficamos com este ar: já nos cheira-me que isto não é de Fernando Pessoa, não me parece nada de Fernando Pessoa. Isso faz-se e ajuda a fazer-se quanto mais somos capazes de ler Fernando Pessoa em livros, em vez de ir pela internet, onde conseguimos ter situações tão dramáticas. Quando escrevemos numa pesquisa do Google Fernando Pessoa citações, aparecem-nos cogumelos e colmeias de sites cheios e cheios e cheios de falsas atribuições literárias de Fernando Pessoa. Até porque, como já disse, não há nestes sites aquele controlo da origem das fontes que, no caso de outros sites como o da Casa Fernando Pessoa ou o arquivopessoa.net, teve de ser feito e trabalhado por dezenas de especialistas. Há também uma outra coisa que não percebo bem como vai circulando como sendo de Fernando Pessoa, até porque Fernando Pessoa sempre escreveu, a verdade se diga, em português de Portugal, com algumas cedências também, há algumas entoações ao sempre tão delicioso português do Brasil, e afinal não são eles uma e a mesma coisa, mas há de facto diferenças no português que se fala aqui em Portugal e na entoação e até na ordenação das frases que é feita no português do Brasil. Quando ouvimos a frase "feche a porta,
muda o disco, limpa a casa, sacuda a poeira, deixe de ser quem era e se transforme em quem você é. Ora, é natural, é óbvio que este texto foi escrito por um autor ou autora brasileiros. O português de Portugal dir-nos-ia deixe de ser quem era e transforme-se em quem é, sem mais. Fernando Pessoa teve família primeiro, depois, quando não teve família que lhe tratasse das lides da casa, viveu em quartinhos miseráveis durante mais de 10 anos, onde certamente a sua maior preocupação não era o limpar o pó e sacudir a poeira e utilizar este tipo de palavras para construir textos. Tudo isto soa de facto um tipo de banalidade filosófica que nunca fez parte do legado pessoano. Fernando Pessoa nunca escreveria coisas como assegura-te de que sabes bem quem és tu próprio antes de conheceres alguém e de esperares que ele veja quem tu és. Este texto é, de facto, de uma autora brasileira, Glória Hurtado, que tem partes da sua obra pilhadas, outra vez um desrespeito até à própria autora destes trabalhos, que lhe vão sendo pilhados e embrulhados para depois pôr por baixo a assinatura de Fernando Pessoa. Outro de autor desconhecido que é tão popular nos apócrifos pessoanos, que nos diz que é fácil trocar as palavras, difícil é interpretar os silêncios, é fácil caminhar lado a lado, difícil é saber como se encontrar. É fácil beijar o rosto, difícil é chegar ao coração. Fernando Pessoa teria talvez até aproveitado algumas destas ideias para as desenvolver num texto que não este pequeno parágrafo banal, mas sim uma análise e reflexão filosófica e sociológica até sobre as dificuldades de comunicação, o que há de códigos no silêncio entre pessoas, o que é preciso para caminhar lado a lado e o fácil ou difícil que é chegar ao coração dos outros ou das outras, como o Fernando Pessoa também experimentou. A banalidade, como digo, a pancadinha nas costas que nós sentimos quando lemos um texto assinado supostamente por Fernando Pessoa, e esta coisa dos textos que por aí surgem é o primeiro sinal de alerta. Um texto que nos dá uma pancadinha nas costas a dizer que somos capazes, temos de ter força, aguenta, tu vais lá, tu vais ser capaz, tu és mais que tu. Tudo isto é um sinal perfeito para as campainhas de alarme soarem em relação ao texto não ser de Fernando Pessoa. Os caminhos dos apócrifos pessoanos continuam a desenvolver-se e, de facto, em alguns casos até é difícil perceber, porque há apócrifos que são, esses sim, propositadamente escritos por terceiros não identificados, que mutilam ou dão uma onda diferente, ou mudando 2 ou 3 palavras de poemas pessoanos, transformando-os em prosa, ou fazendo o contrário, partindo pedaços do livro do Desassossego, por exemplo, em supostamente versos, onde incluem ideias completamente fora do espírito do legado pessoano. É, portanto, um mundo muito complexo, mas um mundo que conseguimos combater com facilidade através, espero, dos exemplos e recomendações que vos dei. Para todos os casos em que essas recomendações possam fazer mais falta, tem, como já disse, a partir de ontem no Facebook, a página Apócrifos de Fernando Pessoa. Apócrifos de Fernando Pessoa, tão simples quanto isso, para escrever e deixar o gosto e propagar também
toda a informação pedagógica que por lá está. É mais uma maneira de todos juntos começarmos a contribuir para semear pela internet e pelas redes sociais exatamente o Fernando Pessoa que escreveu aquilo que escreveu e não aquilo que eventualmente alguns de nós gostariam que ele tivesse escrito. Contra a informação falsa, contra a informação errada, contra a informação desajustada ou até desonesta, vamos então partilhar e ler cada vez mais o Fernando Pessoa que realmente interessa. Para o fecho da emissão, deixo-vos até para a semana mais uma das cantoras e compositoras portuguesas que faz questão de garimpar tudo o que é livro de Fernando Pessoa, realmente publicado com a autoria certa de cada vez que prepara mais um disco ou até às vezes um pormenor para os seus espetáculos ao vivo. É a grande Amélia Muge que aqui vos deixo com um poema realmente de Fernando Pessoa, Sono de Ser. Adeus, até para a semana, obrigado por estarem por aí. Boiam leves, desatentos, meus pensamentos de mágoa, como no sono dos ventos, as algas, cabelos lentos, do corpo morto, das águas, boiam como folhas mortas, tona de águas paradas. São coisas vestindo nadas, pós remoendo nas portas das casas abandonadas. Sono de ser sem remédio, vestígio do que não foi. Leva-me água, breve tédio, não sei se para, se flui, não sei se existe ou se dói, vestígio do que não foi, não sei se existe ou se dói, sono de ser sem remédio, leva-me água, breve tédio, não sei se para, se flui, não sei se existe ou se dói.